Hoje nós damos início a uma série de mensagens, serão 6 mensagens. Eu acredito que nós vamos conseguir, de acordo com o que foi planejado. Queremos falar de um assunto extremamente importante com a igreja. Então, mesmo na reunião do dia 1º de setembro, que será na ceia do Senhor pela manhã, nós não vamos interromper, nós vamos prosseguir. Dá para ler, dá, irmãos? A obra de Deus, discernindo os caminhos do Senhor para uma genuína cooperação com Ele. Vamos falar sobre a obra de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, a obra de Deus. Pense num tema relevante para os nossos dias. Pense num tema de extrema importância. Nós queremos fazer uma abordagem bíblica desse assunto. Em 6 reuniões, como eu dizia, mesmo na reunião da ceia nós daremos a continuação, ou a continuidade para não interromper. Então nós estaremos aqui ministrando 6 palavras consecutivas e para tanto, eu quero pedir que os irmãos acompanhem, que os irmãos não somente não deixem de vir nessas reuniões seguidas, serão todos os domingos, incluindo o domingo da ceia, mas que os irmãos aqui assentados, presentes, possam abrir o coração, possam abrir a Escritura, possam abrir o entendimento e pedir a Deus, Senhor, revela-me qual é a tua obra, para que assim sabendo, para que assim entendendo, para que assim compreendendo, eu possa de fato ser um servo na tua obra, eu possa me colocar na tua obra como um obreiro adequado, que de fato cumpre com a obra que tu designastes a cada um de nós. Amém, queridos? Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Disso aqui, desse entendimento, depende o nosso destino, sobretudo no reino milenar, né? Onde nós estaremos? Seremos aprovados pelo Senhor ou seremos reprovados por Ele na sua vinda? Então, a obra de Deus, discernindo os caminhos do Senhor para uma genuína cooperação com Ele. Hoje nós traremos aqui uma mensagem de introdução. A partir da próxima mensagem, cada mensagem tem um subtema, né? E no final dessa mensagem eu ainda direi para os irmãos esses subtemas, para os irmãos poderem fazer também o seu planejamento aí, suas anotações de cada mensagem. Amados, talvez alguém pergunte assim, pastor, qual é a relevância de fato desse tema, a obra de Deus? Até porque talvez alguém não tenha pensado que essa questão, a obra de Deus, fosse um tema. Porque quando se pensa num tema, se pensa na segunda vinda de Cristo, se pensa no tema sobre salvação, não é? Até porque não é um tema que entra nos estudos teológicos. Geralmente, quando se faz aí os estudos de teologia, não colocam esse tema, que é um tema bíblico, é um tema central, mas que não tem o status de doutrina. Não tem o status de doutrina. Ou seja, os sistemas de teologia, as faculdades, os seminários, os livros, sempre colocam os temas que eles julgam que de fato têm alguma relevância e acabam passando despercebido de um assunto extremamente importante, porque sem ele nós vamos ter profundas dificuldades, e aí então não colocam a obra de Deus como um tema. Esse tema bíblico não tem o status de tema de estudos dentro das faculdades de teologia ou dos livros teológicos que são escritos. Qual é a relevância? Irmãos, pensem comigo em nome de Jesus. Nós estamos já há quase 2000 anos de história da igreja. Os irmãos sabem que ao longo do tempo tudo muda, tudo se transforma. O próprio homem se transforma no tempo. Certamente você não é o mesmo de 10 anos atrás, ou que seja 5 anos, ou mesmo 1 ano. Já dizia um certo filósofo da antiguidade, Heráclito, que o tempo a tudo transforma, a tudo muda. E isso é um fato.
Não somente mudamos a nossa maneira de pensar, de sentir, de perceber as coisas, como o próprio mundo, na sua organização, na sua visão, na sua cultura. E isso, de certo modo, é bom, porém, de um outro lado, isso é muito ruim. Porque as coisas que são verdadeiras, que são vitais, que estão na palavra de Deus, elas não podem sofrer mudança. A verdade de Deus, ela não pode assumir uma forma a cada tempo. Não se pode falar que a verdade de Deus no primeiro século era uma, no século X era outra, no século XXI é outra. Não. A obra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus, ela é uma só em todos os tempos. Lógico, nós entendemos que não somente essa obra de Deus, essa verdade de Deus, ela se adequa de acordo com o tempo, mas ela não muda em substância, ela não muda certamente em essência. E olhando então nesse eixo histórico, desde a primeira igreja, lá em Atos dos Apóstolos, na igreja de Jerusalém, até os dias de hoje, vão-se 2000 anos de história, muita coisa mudou. Eu até diria, e não se assustem com isso, que o que se conhece hoje por igreja não se parece em quase nada com a igreja do primeiro século. Há uma mudança muito grande, os objetivos são outros, a busca é outra, as bases, os fundamentos são outros, de maneira que se pode falar, sem nenhum medo de errar, que hoje nós vivemos num tempo em que, embora pareça que a igreja de Cristo tenha crescido muito, entretanto, a igreja de Cristo, ela é infinitamente menor do que aquilo que se vê, do que aquilo que parece. Eu digo isso porque quando nós lemos o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nós temos um contato com a verdade de Deus que foi revelada ali no primeiro século, na era da primeira igreja, e nós temos, portanto, aqui todos os paradigmas, aqui estabelecidos, registrados. E aí, quando nós fazemos, então, uma leitura histórica da igreja, nós vemos como que, pouco a pouco, o povo de Deus foi abandonando esses paradigmas e foram assumindo outros e outros, de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com os valores próprios de cada cultura, sobretudo de acordo com os interesses pessoais e particulares dos grandes e poderosos homens que acabaram por dominar a igreja do Senhor ao longo das eras. Hoje em dia, quando se fala de obra de Deus, e aqui eu creio que a maioria de vocês, de todos nós aqui, temos no coração um desejo de participar da obra de Deus. Mas quando se fala de obra de Deus, o que você pensa que é a obra de Deus? E aí eu sei que nós podemos ter um choque, eventualmente. Mas é preciso que você se pergunte, e você se questione, e então vá à Escritura para se certificar se é isso que ela diz. E aí, caso você encontre uma dissonância entre o que você pensa que é, o que você acha que é, e o que a Bíblia diz, então, se você é um servo de Cristo, genuinamente cristão, você tem um dever de abandonar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que dizem que é, mas que não é, para se apropriar da palavra de Deus. O que é a obra de Deus? Imagine, você em algum tempo se converteu a Jesus em algum grupo religioso. Talvez você tenha ido ao encontro e lá você acabou se encontrando, teoricamente, com o Senhor. Ou você foi a uma campanha, ou você foi convidado de uma pessoa, ou foi para um programa especial do Dia dos Pais. Você achou tão bonito aquele coral cantando para os pais, né? Que os pais são lindos, que os pais são maravilhosos, que os pais... E aí você gostou do povo, um povo alegre, um povo animado, e você não tinha nada a fazer em casa, acabou ingressando no meio do povo de Deus, mas de repente você se depara com o que chamam de obra de Deus. Aí o que dizem? Bem, você tem que fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Aí começam a colocar um tanto de coisas. Ora, você tem que, digamos, distribuir folheto. Você tem que
trazer uma quantidade enorme de ofertas, que a cada tempo eles inventam mais e mais ofertas. Né? Você tem que cantar num coral, você tem que cantar na mocidade. Se você já é um homem casado, tem que fazer parte dos gideões. E aí tem um calendário anual de festividades. É o aniversário da igreja, é o aniversário do pastor, é o aniversário da mocidade. E agora tem as festas novas, né? Tem, por exemplo, as festas juninas, que entraram como obra de Deus. E tem tudo, ou seja, é uma coisa muito intensa, é um ativismo muito intenso, e se entende que fazer parte de tudo isso é fazer a obra de Deus. Eu não quero jamais dizer aqui que, eventualmente, algumas dessas coisas acabam colaborando de alguma forma para que a obra de Deus se realize. Mas eu quero declarar categoricamente que a Bíblia afirma que tudo isso que acabamos de estar não é a obra de Deus. Não é a obra de Deus. A obra de Deus é uma outra coisa. A obra de Deus, ele começou a realizar na eternidade passada. E ele, desde então, continua realizando, continua fazendo, e ele, por fim, acabará essa obra na eternidade futura. É por isso que a Bíblia começa com um livro chamado Gênesis, e outro livro que termina a escritura, que se chama Apocalipse, que é o princípio e é o fim. Há um começo em que Deus se empenha em realizar algo, e ele então vai realizando, vai cumprindo a sua obra, até chegar no final e ver toda a sua obra realizada, toda a sua obra concretizada. Então, ainda que muito do que se faz hoje em dia, nos meios religiosos, como obra de Deus, embora não sendo, então pode, de certo modo, colaborar, mas a obra de Deus, ela é realizada pelo próprio Deus, não é realizada pelo homem, de maneira que nós, certamente, vamos entender que nós participamos dessa obra, que ele vai nos usar como instrumentos nesta obra, mas que a obra de Deus, ela é uma só, é só ele que está realizando, por intermédio dos seus servos, e que ele, por fim, vai levar a cabo plenamente. Amém, queridos? Muito bem. Vamos, então, pensar um pouco. Quando você olha para o livro de Gênesis, o livro dos começos, o que nós temos? Capítulo 1 de Gênesis. O que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os irmãos percebem que Deus está aqui trabalhando? Ora, não havia nada antes do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Havia apenas Deus. Mas, de repente, a própria Escritura diz que, num dado momento, Deus, ele estabelece um princípio, e aí Deus começa a criar. Quando Deus ali vai criando do nada, trazendo à existência os céus e a terra, ali já começa a obra de Deus. Ali é o princípio da obra de Deus. E aí nós vamos passando pela Escritura. Por exemplo, quando nós chegamos no livro de Isaías, capítulo 5, os irmãos poderão eventualmente ler o que diz ali, o que dizem os primeiros versículos deste capítulo, em que, falando do seu relacionamento com o povo de Israel, diz que Deus plantou uma vinha. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Olha como que Deus fala de coisas grandes numa linguagem simples. Fala que Deus plantou uma vinha. E ali Deus então entregou aquela vinha sob o cuidado de alguns trabalhadores. Então, nesse caso, Deus está falando sobre a sua obra que ele estava fazendo no tempo do Antigo Testamento. E, portanto, essa figura da vinha, essa figura de um campo em que se planta uvas e que o Senhor cuida das uvas e ele quer ali receber o fruto daquele trabalho, isso demonstra como que Deus ele tem uma obra, certo? Eu estou apenas colocando alguns pontos para os irmãos perceberem como que a Bíblia vai falando de um trabalho divino, de um trabalho de Deus no qual ele está empenhado. O mesmo acontece em Mateus capítulo 21. Você vai encontrar ali o próprio Jesus falando a respeito desta vinha que o seu pai havia plantado, que o seu pai havia arrendado para alguns trabalhadores, dizendo que um dia Deus haveria de requerer
o fruto desse trabalho, dessa vinha. Quando nós lemos então 1 Coríntios 3, e esse texto eu quero que os irmãos abram, que eu quero que os irmãos leiam comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 6 a 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a 9. Olhe na sua Bíblia em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele se mantém, ao falar da obra de Deus, na figura que o Antigo Testamento utiliza, como se fosse uma plantação. Entenda, irmãos, que quando se fala dessa vinha, a Bíblia está usando uma linguagem figurada para falar de um trabalho de Deus. Logo, os irmãos vão entender, em mensagens posteriores, por que se fala de uma vinha, ok? Mas veja, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 6, Paulo se mantém nessa figura dizendo, ó, eu plantei. Ou seja, Paulo era como que um obreiro, era um obreiro na obra de Deus, e ele diz, olha, a minha parte foi plantar. No caso de Apolo, Apolo regou, mas fala-se de uma obra. Mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aí logo nós começamos a entender, e eu não quero entrar em muitos detalhes, porque hoje é apenas uma mensagem introdutória, mas vale a pena fazer esse comentário, que o apóstolo diz o seguinte, olha, tudo na obra de Deus vai convergir na glória dele, porque o que planta não é nada, e o que rega também não é nada, mas Deus é que dá o crescimento, é Ele que dá a vida, é Ele que faz com que a vida cresça, com que a vida frutifique. E logo nós vemos que hoje em dia, quando se fala da obra de Deus, e os irmãos vão resgatar isso nas suas mentes, eu tenho certeza, que por mais que haja lá no fundo uma boa vontade de servir a Deus e fazer a sua obra, mas isso na maioria esmagadora das vezes, nós vemos um sentimento e uma presunção dos homens em querer fazer e ser algo na obra de Deus. Aí nós vemos as disputas, nós vemos as contendas, nós vemos inimizades, nós vemos ali um espírito carnal para quem faz melhor, quem faz mais, quem tem mais espaço, lutando para ter o seu lugar ali, o seu patamar, o seu nome. Tem até inclusive alguns líderes que se você chamá-lo pelo nome, eles acham ruim. Fala, não, Alexandre não, Bispo Alexandre. Como se até mesmo, tem pastor que fala assim, não, olha, eu sou pastor, vocês são ovelhas. Tinha um líder que falava assim, olha, vocês vão pregar o evangelho e vão trazer pessoas, e eu não vou não, porque pastor não dá cria, quem dá cria é ovelha. Aí, bem, para mim ele não disse isso, disse para outras pessoas. Eu diria assim, então eu começo a perceber que você, se não é ovelha, é bode. Não é verdade? Porque todos nós somos ovelhas de Deus, ovelhas de Jesus Cristo. E agora vem uma declaração dessa do apóstolo Paulo, de que aquele que planta não é nada, não é coisa alguma, e o que rega também não o é, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8, ora, cuidado irmão, só um detalhe, cuidado, não saia por aí desprezando as pessoas. Ah, pastor sem futuro, não é nada, não é isso que o texto está dizendo. Isso que trata com o nosso coração e nos coloca na obra de Deus com o devido sentimento, o sentimento verdadeiro de servo, em saber que a obra não é minha. Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser evangelista, o que quer que seja nesta obra, esta obra não é sua. A obra é de Deus. E, portanto, cada um de nós nos vemos tão somente como um instrumento, como alguém que recebeu a graça, que recebeu a misericórdia de poder colaborar nesta obra tão grande e tão maravilhosa. Versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um,
Por que é dito que o que planta e o que rega são um? Primeiro disse que o que planta não é nada, o que rega também não é mais Deus. E agora que o que planta e o que rega são um. Por quê? Porque ninguém na obra de Deus deve fazer algo para si. Tudo que se realiza é para Deus. Então, se alguém prega o evangelho e alguém se converte, é para Deus. E se alguém prega para edificar esse que se converteu, também é para Deus. Ou seja, há uma continuidade no trabalho, porque cada um participa de um único trabalho. Não tem esse negócio de que cada um tem o seu trabalho. Não, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é o meu departamento. Não, isso aqui é assim. Não tem dessa maneira. O que rega e o que planta são um. Porque estão todos concorrendo para o mesmo fim, para o cumprimento do mesmo propósito, da obra que é de Deus. Aí diz o texto, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Aí diz que esse trabalho que se realiza para Deus há de produzir, de gerar um galardão, uma recompensa, lógico, se feito de acordo, segundo a vontade de Deus. Versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E mais uma vez, vem as figuras, né? É dito que a igreja é a lavoura de Deus, que a igreja é um edifício de Deus, e que aqueles que estão diretamente trabalhando nesta obra são cooperadores de Deus. Quantos querem aqui ser cooperadores de Deus? Irmãos, que coisa profunda, que coisa grande, alguém poder afirmar, olha, Deus tem uma obra, a obra é dele, e ele então me deu a graça e a misericórdia de eu ser um cooperador dele. Poder auxiliá-lo naquilo a que ele está a realizar. Então, esse é um ponto extremamente importante, os irmãos perceberem na Escritura, Antigo e Novo Testamento, que Deus tem uma obra, que Ele está realizando, que a obra é uma só, que a obra é dele e que nós, enquanto servos, podemos colaborar com Ele, cooperar com Ele nesta obra. Mas há de se fazer aqui, em caráter de introdução, uma diferença entre as obras de Deus e a obra de Deus, para que não haja confusão. Daqui a pouco alguém diz, o pastor disse assim que aquilo que Deus fez não é a obra de Deus. Calma. A Bíblia fala sobre as obras, no plural, e fala sobre a obra, no singular. Pastor, qual é a diferença das obras de Deus para a obra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 103, versículo 7. Diz assim, manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Os irmãos que já leram o livro de Salmos, já perceberam quantos salmos, são muitos os salmos, que falam sobre os feitos de Deus, quanto à redenção de Israel do cativeiro egípcio. Quando nós lemos os salmos, nós vemos vários cânticos descrevendo as obras de Deus, os feitos de Deus. Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa. E ele então, para que isso acontecesse, logo ele derramou 10 pragas sobre o Egito. Já ouviram falar das pragas sobre o Egito? Aquelas pragas eram obras de Deus, era Deus agindo, era Deus trabalhando num dado momento, numa dada circunstância do povo de Israel. E então Deus abriu o Mar Vermelho. Isso também faz parte das obras que Deus realizou para o povo de Israel. E Deus então deu água da pedra para o povo beber. E então Deus deu maná do céu, deu codornizes, e Deus fez um tanto de operações no cotidiano do povo de Israel. Esse aspecto é muito importante, porque imagine, se há um povo que é escravo no Egito, entenda isso, eles são escravos, então eles estão sob um domínio. Se Deus tira esse povo de lá para levá-lo para uma outra terra, e olha que esse trânsito entre o Egito e a boa terra durou 40 anos, Deus tinha ou não que prover
e todos os cuidados e provisões e providências para esse povo no deserto. Sim ou não? Como é que Deus fez? Quando estava calor, Deus colocava uma nuvem sobre o povo. E quando estava de noite que ficava muito frio, aquela nuvem tornava-se uma coluna de fogo para aquecer. O povo estava com fome, Deus dava maná. O povo estava com sede, Deus dava água. O povo fazia birra, Deus disciplinava. Não era assim? Essa história do povo de Israel mostra as obras de Deus que visam o cuidado do seu povo no tempo de hoje, o agora, o meu presente. Eu sei que talvez se eu falasse, irmãos, quem aqui quer dar um testemunho? Muitos irmãos tinham testemunhos para dar. A irmã mesmo, Natália, seria a primeira. Pastor, eu tenho um testemunho para dar. Porque Deus interviu na história dela e de sua família, do irmão Josiel, de uma maneira maravilhosa. São obras de Deus para atender a necessidade dos seus filhos naquele momento que visa, vamos colocar nesses termos, um cuidado material, o suprimento material do alimento, do vestir, do comer, essa existência temporal. É importante? Muito importante. Mas não é mais importante do que o suprimento das questões e destino eterno da irmã, do seu esposo, da sua família. Então Deus tem me abençoado também. Deus tem abençoado os irmãos. Quantos de nós não podemos aqui testemunhar de quantas bênçãos nós não experimentamos à semelhança do povo de Israel no deserto? Né? De repente não tem pão, Deus manda maná. Não tem água, Deus faz sair água da pedra. Está com calor, Deus coloca uma nuvem. Isso é da história do povo de Israel. Na sua, você teria muito a dizer como se deu esse cuidado. Isso são as obras de Deus. Que maravilha! Nós devemos cantar as obras de Deus? Sim. Devemos glorificá-lo por isso? Sim. E talvez seja esse um dos grandes erros dos cristãos do tempo presente. Por olharem tanto esse cuidado e essa providência temporal e imediata, por valorizarem tanto as obras de Deus, se esqueceram da obra de Deus. Porque a obra de Deus está ligada a questões eternas. É aquilo que, independentemente de qualquer coisa, Deus vai levar a cabo, Deus vai cumprir. É por isso que muitos ficam questionando, dizendo, ora, onde está Deus? Tanta criança passando fome no mundo. Calma. Uma coisa é o temporal, é o imediato. São as obras no imediato. Outra coisa é a obra. É aquilo que ele começou a realizar e que ele vai completar no universo todo, em todo o universo. Por isso que é dito o texto de Salmo 103, versículo 7, que Deus, ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Ou seja, Moisés teve uma revelação dessa obra no geral. Ele teve a revelação daquilo que Deus queria realizar. Ao povo de Israel, entretanto, Deus mostrou os feitos. Então talvez o povo poderia testemunhar, olha o que Deus fez, Deus me curou disso, Deus me curou daquilo, Deus restaurou aquilo outro, Deus me deu esse emprego, Deus me deu essa casa, Deus me deu essa roupa, e foi Deus quem deu, certamente, é maravilhoso, mas não podemos trocar a obra de Deus pelas obras de Deus. Você não pode trocar aquilo de eterno que Ele deseja realizar por aquilo que é temporal. Todos os dois aspectos são importantes. Deus, ele não negligencia o seu cuidado temporal. Até porque a Bíblia diz que o nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. E Ele cuida de cada um de nós, até porque Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros. Não haveria de cuidar de cada um de nós? Entretanto, nós temos que buscar esse equilíbrio, não é? Talvez, eu penso que por uma necessidade extrema de restaurar a obra de Deus, eventualmente se despreza um pouco as obras de Deus. Mas um povo equilibrado é aquele
que trabalha um aspecto e outro, que não negligencia, que glorifica a Deus, que o louva, que o adora pelas suas obras, mas que serve a Ele independentemente das obras, em razão da obra que Ele deseja realizar. Basta que vocês leiam depois João capítulo 6, ali há um episódio importante que ilustra a questão das obras e a questão da obra. Os irmãos vão perceberem ali que quando o povo, os judeus começaram a questionar a Jesus Cristo, né, a respeito do pão, que Jesus ali, ele havia multiplicado os pães, dado de comer num dia, no outro dia, a multidão foi atrás de Cristo querendo mais pão. Aí foi nesse momento que Cristo pegou e deu uma pausa e foi explicar: olha, vocês estão em busca do pão que perece. Olha, mas não foi o próprio Senhor Jesus que deu a eles o pão que perece? Ou não foi? Não foi Ele que multiplicou os pães? E agora Ele está falando contra o pão que perece? Não. Ele está tentando demonstrar que aquele povo errava quando buscava Cristo tão somente por causa do pão que perece. Aí Ele fala de um outro pão. Não um pão temporal, mas um pão eterno, um pão vivo que desceu do céu, que dá vida eterna e não vida temporal. E aí logo nós vemos que o povo não entendia essa diferença entre a obra de Deus e as obras de Deus. E eu espero que nós aqui estejamos muito claros sobre isso, mas nessa série nós queremos abordar a obra, porque é um aspecto maior, é um aspecto que visa a todos de uma maneira comum, de modo que é essa visão, essa compreensão da obra de Deus que vai nos dar o devido equilíbrio. E para que você então comece a compreender essa obra de Deus, você não pode começar a falar dela. Eu erraria se eu começasse a falar: irmãos, a obra de Deus é isso. Nós temos que começar do princípio, da ordem. E eu separei aqui pelo menos 4 pontos importantes, que numa progressão nos leva a compreender o que é a obra de Deus. O primeiro ponto é a vontade de Deus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 9. Todos podem abrir, todos devem abrir, para que você verifique, confira esse primeiro aspecto. Tudo começa a partir da vontade de Deus. Esse é o princípio, esse é o começo de todas as coisas. Efésios capítulo 1, vamos ler os versículos 9 e 10. Veja o que diz. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Olhe claramente o que diz o texto sagrado. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu quero que você seja impressionado com essa verdade. Mesmo você que já a ouviu outras vezes, ou que está cansado de ouvir, abra o seu coração, peça revelação. Diga: Senhor, que Tu possas revelar a mim, dentro do meu coração, esta verdade fundamental. Deus nos revelou o mistério. A sua Bíblia diz isso? Desvendando-nos o mistério. A sua Bíblia fala de um mistério. Veja que esse mistério é dito, é o mistério da vontade de Deus. Ou seja, por que o apóstolo diz que aqui se fala da vontade de Deus enquanto um mistério? Olhem para mim em nome de Jesus. Por que Efésios, o apóstolo Paulo diz que Deus, nesta ocasião, nesta dispensação, Ele revelou o mistério da vontade? Eu pergunto para os irmãos: Moisés viveu antes desse tempo de Paulo? Sim ou não? E Daniel? Jeremias? Fala um homem grande aí do Antigo Testamento. Davi? Salomão? Fale outro. Elias? Elias é grande, né? Fale outro. Eliseu, Jacó, Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abel.
mas é dito que a vontade de Deus para eles, que viveram antes desse tempo aqui de Efésios, capítulo 1, era ainda um mistério. De sorte que podemos afirmar categoricamente que, a despeito de toda a fidelidade, de toda a devoção, de todo o serviço que os antigos demonstraram e declararam e deram ao Senhor, foram realizados com o desconhecimento da vontade de Deus. E é por isso que muitos cristãos erram. E é por isso que a maioria dos cristãos erram. Que a maioria do cristianismo erra quando quer fundamentar a vontade de Deus nas páginas do Antigo Testamento. Irmãos, embora tudo que ali está foi a verdade do tempo presente para aquele povo, faltava-lhes a revelação do mistério da vontade de Deus. A vontade de Deus para eles ainda era um mistério. Eles não conheciam essa vontade. Ora, eles conheciam dentro daquilo que eles tinham, mas aquilo era a vontade de Deus? Os sacrifícios de animais era a vontade de Deus? Imagine só, congregar-se ali uma vez por ano, no dia da expiação, em jejum, e em profunda devoção e oração e arrependimento, aquilo era a vontade de Deus? Calma. A Arca da Aliança. Havia coisa mais gloriosa no Antigo Testamento do que a Arca da Aliança? O que era a Arca da Aliança? Ora, era o lugar, e era naquele lugar, sobre a arca, que Deus falava com o povo, estava presente ali. A arca levava a glória de Deus. Tirava-se a arca, tirava-se a glória. Trazia-se a arca, trazia-se a glória. Mas era a vontade de Deus aquilo? O apóstolo diz que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade. O que é o Novo Testamento? É a revelação da vontade de Deus. O Novo Testamento é a revelação da vontade, que até então era um mistério. Estava oculta essa verdade para os antigos. E alguém fala assim: pastor, mas que vontade é essa? Então vamos partir desse princípio, em nome de Jesus. Você é crente, você é servo de Deus, independentemente da sua denominação. Apenas pense, se Deus é o que há de mais importante para você, uma vez que Ele é o centro da Bíblia, a razão da Bíblia, porque se você tirar Deus da Bíblia, não fica mais nada. Não é isso? Você é capaz de considerar que esse Deus, que é maior que tudo, tem uma vontade no coração? Porque se fala muito das nossas vontades. Qual é a sua vontade? Escreva aí no papel a sua vontade. Aí você coloca a sua vontade no papel. Aí tem diversas vontades, né? Comprar, adquirir, produzir, fazer, conquistar, ganhar. São esses os verbos utilizados para falar qual é a sua vontade. Mas você já parou para pensar que se você quer de fato estar na obra de Deus, se você quer de fato realizar pelo poder do Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, a obra de Deus, se você quer de fato ser um cooperador dele, você precisará levar em conta a vontade. E se você descobrir que a vontade dele vai de encontro à sua vontade, o que você fará? Eu estou perguntando, se você descobrir que a vontade de Deus é diferente da minha vontade, ou você fará a vontade dele, ou você fará a sua, não terá como fazer as duas ao mesmo tempo. Você abrirá a mão da vontade dele ou da sua vontade? Teoricamente, nós respondemos que abriremos mão da nossa vontade, mas isso vai te custar muito. Vocês querem só um exemplo? Lembram que o anjo apareceu para Maria? Maria ainda virgem. E ele disse: olha, de ti nascerá o Salvador. Olha que coisa, não é uma palavra bonita? Vai nascer o Salvador. Olha, o Espírito Santo vai te envolver.
e ele vai produzir no teu ventre o ente santo, que é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Deus nascerá de ti, na sua humanidade, lógico. Isso não é bonito, não é grande? Qual foi a resposta dela? Que se cumpra em mim a vontade de quem? Do Senhor. O que o anjo falou em seguida para ela? Você tem certeza, Maria, que você quer que se cumpra em você a vontade dele? Sim, aqui está a serva do Senhor. Olha, a serva. A gente fala tanto de servo que a gente se esquece da profundidade desse nome. A palavra servo no grego, doulos, quer dizer escravo. O escravo não vive para si, não existe para si, não faz a sua vontade. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a sua vontade. O que o anjo disse? Uma espada traspassará a tua alma. Diga para o seu irmão, você quer fazer a vontade de Deus? Só pergunta, não responda. Diga para o seu irmão, uma espada traspassará a tua alma. Uma espada traspassará a tua alma. Isso é forte, isso é grande. Há um preço. Há um preço. Mas há um galardão. A recompensa. Mas são poucos os que querem fazer a obra de Deus. São poucos. Não pensem que são muitos. Não, são muito poucos. São pouquíssimos. Porque a espada vai traspassar, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E aí diz qual é a vontade dele. Tudo parte da vontade. Qual é a vontade? A vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olhe qual é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus aqui nesse texto que foi revelado? É que todas as coisas dos céus e da terra convirjam para você, para que você seja o centro de tudo. Você é importante demais. Você foi criado para ser o centro de todas as coisas. É isso? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante. Mas eu não sou importante? Você é muito importante. Isso não tira a sua importância. Mas a sua importância é a sua importância que Deus deu a você dentro do plano. Não é a importância que você quer dar a você na sua projeção. Não. É lógico que nós temos importância. Também nós não somos também, não, nada disso. Mas é a importância que Deus deu a você. Você tem um lugar no plano divino. Não tem um lugar? Deus não te amou? Ele não pagou o preço por você? Ele não te resgatou? Ele não te colocou na sua casa? Ele não te deu dons espirituais? Ele não te capacitou? Então tem a sua importância. Mas você vai ter que se conformar com a sua importância. Fala assim para você mesmo, basta a minha importância. A minha importância. Isso basta. Mas veja o que diz o texto. E o que eu disse agora há pouco foi apenas para testar o coração dos irmãos. Porque o texto diz que a vontade do Pai, e eu disse que nós estamos no primeiro ponto. Tudo começa da vontade, lá dentro, é do coração, não é nada artificial, não é nada maquinado, não é político. Simplesmente é dito que Deus tem no coração uma vontade. Qual é a vontade? De que num dado tempo, chamado a dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas dos céus e da terra
convirjam para o seu Filho, para que Jesus Cristo seja o centro de todas as coisas e que Ele seja a universalidade de todas as coisas. Por isso diz em Colossenses 1,16, que nele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas, tudo para o Filho. Por isso que o Pai constituiu o seu Filho herdeiro de todas as coisas. O Pai falou: Filho, tudo o que eu quero no meu coração é te projetar a um ponto em que tudo no universo, seja anjos, principados, potestades, soberania, seja mundos, os visíveis, os invisíveis, seja homens, seja o que for, tudo, possa convergir, ter a ti como o eixo, como o centro, e sendo tu mesmo a universalidade de todas as coisas. Você quer fazer a obra de Deus? Você quer ser um servo nesta obra? Um cooperador na obra? Então comece do lugar certo. Não comece pela sua vontade, comece pela vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu quero discernir esta vontade e eu quero amar a vontade dEle. E eu quero que a minha vontade seja a vontade dEle. E que a vontade dEle seja em minha vontade tudo. Pense nisso em nome de Jesus. Porque eu quero dizer algo para os irmãos. O diabo sabe. Ele sabe do que nós estamos falando aqui. Ele sabe mais do que nós o que estamos nós falando aqui. E, portanto, ele vai criar um parque de diversão tão atrativo, com tantos brinquedos, com tanta magia, com tantas luzes, para que você aborreça a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus te pareça aos teus olhos algo sem futuro. E que você passe a valorizar, que você entregue a sua vida, as suas forças, os seus talentos, o seu dinheiro, o seu tempo no parque de diversão de Satanás. E ainda julgando que está fazendo a obra de Deus. Está lá na gangorra, você de um lado e o diabo do outro, gangorrando. Achando que é a vontade de Deus, que é a obra de Deus. Cuidado, porque o maligno fará qualquer coisa para que você não ame a obra de Deus. Pastor, o que eu faço para que eu possa não ser enganado pelo maligno? Simples. Você terá que abrir mão da vida. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. E o maligno te dará, te colocará diante dos olhos tudo aquilo que aumenta o gozo da vida. E a obra de Deus é uma espada traspassará o teu coração. Você estará entre a espada e o parque de diversão. Estão entendendo? Tudo começa da vontade. Deus, diga comigo, Deus tem no coração a sua vontade. Bem, essa vontade, aí nós damos mais um passo. Agora ela é transformada em propósito. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 11. Efésios 3, 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso. Veja que é dito que Deus estabeleceu na pessoa do seu Filho um propósito. Primeiro, o Pai tem o que no coração? Uma vontade. Essa vontade diz respeito a quem? Ao seu Filho, a fim de que o Filho seja o centro. E a centralidade, a universalidade de tudo. Só que aí, se ficar só na vontade, quer ver uma coisa? Quem aqui tem alguma vontade? Quem tem vontade de passar no concurso público aqui? Uns 4, 5. Os outros ou já estão lá, ou estão com muita preguiça de estudar. Quem tem vontade de comprar uma casa?
Normal. Não esqueça das obras de Deus, tá? Quem tem vontade de se casar? Nolinha, levanta a mão. Mas Raimunda, levanta a mão. Vontade. Maravilha. Nenhum problema com isso. Uhum. Agora eu pergunto, você vai ficar... Tem gente que fica só na vontade. Fica morrendo de vontade, mas não faz nada para que isso aconteça. Quem vai se casar tem que tomar banho, escovar os dentes, tem que cortar o cabelo, dar uma ajeitada, uma esticada. Tem que dar uma guaribada para o indivíduo olhar e falar assim, andar cheirosa. Tem que ser meiga, mulher que grita, o homem se expõe. Opa, isso aí não. Tem umas mulheres que parecem até homem, né? Deus me livre, sai daqui. Quer passar no concurso público? Tem que estudar. Não tem outro caminho. Não adianta você querer levar a caneta ungida. Não existe negócio de caneta ungida, é mentira. Pastor, existe sim porque eu adquiri uma, mas mentiram para você. Mas eu vi, o pastor ungiu, mas é mentira. Porque uma caneta ungida só atrapalha, porque ela fica toda melequenta. É ruim até de escrever. Só atrapalha. Agora você tem que orar a Deus para Deus dar uma mente fresca. Para que tudo aquilo que você estudou venha à sua lembrança naquele momento. Isso Deus faz. Então Deus não somente tem uma vontade, mas Ele agora estabelece um propósito. Ou seja, eu vou fazer. Eu vou cumprir, vou fazer acontecer, vou concretizar a minha vontade. Pense aqui, o Deus eterno, que tem no coração a vontade, e agora Ele está determinado a realizar. Tanto Ele está determinado, que Isaías 46, versículo 9 e 10, Ele diz, olha, que venham os que se chamam deuses. Vós que dizeis ser deuses, e que não são, porque só eu sou Deus. Venham vocês, mundos todos, tentem impedir que eu realize a minha vontade. Ele diz, eu sou Deus, e não há Deus além de mim, que desde a antiguidade anuncio o que será. Eu cumprirei toda a minha vontade. Ele vai cumprir toda a vontade. Ele tem a vontade e ele tem o propósito. Esse propósito está estabelecido. São decretos. Decreto que é obra da soberania de Deus. É quando ele diz assim, eu farei. Pronto. Se isso é decreto, pode cair o mundo. Aí tem um texto que até parece estranho, mas é um texto que exalta a soberania dos decretos, do propósito de Deus, quando é dito lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, ou Lucas 16, 17, quando fala assim, olha, passarão os céus e a terra, mas nem um i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Lendo de trás para frente, tudo será cumprido. Nem o i deixará de cair, deixará de ser cumprido, mesmo que a terra desapareça. Mas como pode? Se a terra e os céus desaparecerem, como pode Jesus morrer na cruz do Calvário? A lei não predizia a morte dele? A lei não decretava a morte dele? Ele havia ou não de morrer, segundo a lei. Mas e se os céus e a terra passassem? Ele morreria. Vocês entendem? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras cumprirão todas. É o propósito. Ele está determinado e ele tem o poder para realizar isso. Ele está totalmente habilitado e capacitado porque ele é Deus. Nada lhe é impossível. Nada lhe é impossível. Ele tem a vontade no coração. Ele estabeleceu um propósito. E só para os irmãos não perderem muito, Romanos 8, 28 diz que nós fomos chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você não está aqui porque você quis, porque você quer, porque você é melhor do que os outros, mas porque Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito é o propósito dEle para você.
Ou seja, você foi chamado não para a realização do seu propósito ou dos seus propósitos, mas para o propósito dele. Então vamos à ordem. Primeiro a vontade do coração de Deus. Depois, o propósito de Deus. Deus tem uma vontade que se transforma em propósito. Quantos aqui tem alguma vontade no coração particular? Essa vontade já se transformou em propósito? Talvez não, talvez sim. Só para os irmãos entenderem como é que as coisas seguem. Vontade do coração, propósito de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Mas esse propósito, para se cumprir, ele tem que ser organizado. Ele tem a vontade, se propôs a realizar. Agora eu pergunto, como ele fará? Como ele fará? Como ele fará? Como vai suceder? Quais são os eventos que vão levar a cabo a vontade do seu coração segundo o seu propósito? E aí entra o plano de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. É como se você tivesse uma vontade de obter uma casa. Vontade. E aí você fala, não, a partir de hoje eu vou me empenhar. Eu vou construir uma casa. Você tem um propósito. Você fará tudo para que aquilo aconteça, para que aquilo ocorra. E aí você agora estabelece um plano. Bem, eu preciso escolher o lugar. Onde você vai construir sua casa? Eu quero construir lá onde? Onde? No pôr do sol. Tá. Quanto custa um lote no pôr do sol? Tem que colocar no papel. Onde eu vou tirar esse dinheiro? Ou de onde eu vou tirar o dinheiro? Vou fazer economia aqui, assim, assim. Vou comprar o lote. Vou desenhar uma planta. Vou comprar, financiado, ou que seja à vista. Vou vender esse carro. Aí você tem um projeto. Você tem um projeto. Até que por fim, você veja aquilo concretizado. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem uma economia, Deus tem um plano, Deus tem um desígnio, Deus tem uma planta. Irmãos, sabem o que significa isso? E aqui cai por terra muitos de nossos conceitos. Infelizmente, é assim que o povo de Deus acredita, porque foi enganado por muito tempo, que Deus, ele só sabe que ele começou, ele não sabe como ele vai chegar. Pastor, mas eu penso assim? Talvez. Por exemplo, no momento que alguém fala assim, olha, Jesus morreu na cruz, mas a salvação depende da escolha de vocês por ele. Se vocês escolherem a ele, vocês vão ser beneficiados pelo sacrifício. Se não, nada feito. Pensem comigo. Imagine se nenhuma pessoa escolhesse a Jesus Cristo. Se ninguém aceitasse a Jesus. Ora, se está para o homem escolher, Deus vem, se faz carne, se faz homem, sofre na cruz do Calvário aquela morte. E aí ninguém quer, não, nós não queremos não. Decidimos que nós não queremos o Senhor. Pensem comigo. Se dependesse da escolha do homem, da iniciativa do homem, do coração do homem. Irmãos, veja. Antes de Deus começar a obra dele, ele já decretou e já estabeleceu no plano, na planta, tudo o que havia de acontecer. E o modo como seria. Inclusive, já estava na eternidade passada, está em Atos capítulo 1, quando Pedro conversa ali com os apóstolos que restaram. Ele diz, olha, segundo a Escritura, Judas tinha que trair a Jesus. Está decretado. A Bíblia não diz que um de nós haveria de traí-lo, ou qualquer um de nós poderia ter traído. Não, Judas havia de traí-lo. É assim que diz a Escritura. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Para os irmãos verem como que se dá essa questão do propósito, da economia, citando apenas um exemplo dentre tantos outros que poderíamos também demonstrar aos irmãos. Capítulo 4 de Atos. Versículo 26.
em diante. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Levantaram-se Herodes e Pôncio Pilatos, com gente de Israel, ou com gentios e gente de Israel, para fazerem. Está aí na sua Bíblia? Ajuntaram-se em Jerusalém, Pôncio Pilatos, Herodes, gentios e gente de Israel, para fazerem. Fazerem o quê? Lê na sua Bíblia. Fazerem o quê? Tudo o que a tua mão e o teu? Ah, Deus tem um propósito. Tudo o que a tua mão e o teu propósito fizeram o quê? Predeterminaram. Quando Jesus morria na cruz do Calvário, todos os eventos, quando prenderam-no, quando cuspiram nele, quando colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, quando tacaram um caniço na sua cabeça, vestiram nele uma roupa de rei, colocaram a cana na sua mão, chamando-o de rei, já estava escrito. Foi determinado que seria assim. Os homens estavam cumprindo aquilo que a mão e o propósito predeterminaram. Quando diz mão e propósito, quer dizer o propósito do coração, a mão, porque é a força que executa aquilo que o coração diz que tem que ser. Ele tem o poder de fazer acontecer segundo o que ele quer que aconteça. Então, quando diz que Jesus morreu, ou a morte de Cristo, todos os eventos que ali ocorreram, aconteceram segundo o propósito que ele determinou. Então, isso fala de um plano. Ou seja, irmãos, nada que acontece de importante na história da humanidade acontece por acaso. A história dos reis, dos mundos, das nações, dos príncipes, tudo está escrito. Basta que você leia o livro de Daniel e veja como que Daniel predisse os reinos futuros, desde Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma Império, Roma dividida, a atual Europa, a restauração vindoura, o anticristo que vai reunir e unir novamente, politicamente, economicamente, a nova ou a Roma restaurada. Ou seja, o propósito de Deus, ele se executa em um plano. Vontade de Deus, propósito de Deus, plano, obra. Plano. Como será? Quando nós lemos, por exemplo, Êxodo 25, 8 e 9. Leia um momento, por gentileza. Êxodo 25. Eu estou acabando, não preocupe com o relógio não, irmãos, que vai dar tudo certo. Êxodo 25, versículos 8 e 9. Veja que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, olha o que ele diz. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu quê? Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o... Como é que tinha que ser feito o santuário? Atenção, pessoal. Como é que tinha que ser feito o santuário? Me ajude. Segundo o quê? Deus mostrou o modelo, Deus deu a planta, mas digamos que Moisés falou, Deus, é o seguinte, olha, a sua planta é muito boa, mas a nossa realidade é outra. Não temos, Senhor, como executar o teu plano. Senhor, eu vou mudar as medidas do tabernáculo. Eu vou colocar, inclusive, uma porta lá no Santo dos Santos, para que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele possa entrar pelo átrio, santo lugar e Santo dos Santos. Para que ele vai ter que voltar tudo até para... Não, ele sai por uma porta dos fundos. O que os irmãos acham? Os irmãos acham legal construir um tabernáculo sem janela e sem porta de fundo? É bom ou ruim? Olha para mim. Pessoal, me ajuda. Me ajuda aí. Quem construiria uma casa sem janela e sem porta de fundo? Só uma de entrada? Deus. Deus. Quem concorda com a planta de Deus? Não.
Você concorda? A Nolinha falou, eu não concordo. Quem discorda da planta de Deus, levanta a mão. Levanta a sua mão, levanta. Mas peraí. Você faria? Você aconselharia? Acha legal? Então levanta a sua mão. Pode levantar. Os demais concordam com a planta de Deus? Eu sei que levantar ou não levantar, você tem medo de ser um peguinha, né? Mas a verdade mesmo, uma boa. Irmãos, imagine se nós estivéssemos com Moisés lá. Pensa na murmuração. Moisés tem um grupo aí dizendo o seguinte, que não concorda. Quer uma reunião para tratar. Como é que vai fazer um tabernáculo sem janela? E se pegar fogo na frente, como é que ele foge? Não tem saída de emergência. Deus diz, me farão um santuário segundo o modelo, segundo a planta. Ponto final. Deus tem um modelo, diga. Diga, Deus tem uma planta. Você quer ser um cooperador dele? Tem que andar segundo a planta. Segundo o modelo. Depois da vontade de Deus, propósito de Deus, plano de Deus, o que vem? A obra. Agora vamos começar a realizar. Deus começa, depois da vontade, do propósito e do plano, vem a execução da vontade, do propósito, do plano, e a execução daquilo que Ele quer é a obra. Aí nós colocamos, a obra está de acordo com a sua economia. A obra está de acordo com o plano. O plano é para a satisfação, ou melhor, o plano é para o cumprimento do seu propósito. E a vontade, ou melhor, a obra está de acordo com a sua economia. A obra é para a satisfação, é para o cumprimento do seu propósito. E a obra é para a satisfação da sua vontade. Repita comigo, a obra deve estar de acordo com a sua economia. A obra é para o cumprimento do propósito de Deus. Diga, a obra é para a satisfação da vontade de Deus. Tem muita gente aqui, sabia? Quando nós olhamos para a história e a experiência bíblica dos antigos, nós aprendemos algo. E eu quero deixar esses exemplos aqui para que os irmãos possam ir para casa pensando sobre esses exemplos. A Bíblia fala de um homem chamado Uzá. Já ouviram falar de um homem chamado Uzá? Até parece um trocadilho, né? Uzá quer ser usado por Deus. Uzá quer ser usado. Usa, Senhor, Uzá. O problema é que Uzá, como muitos de nós, não entendiam uma coisa. Uzá, você será um servo. Um servo. O servo tem que agir de acordo com a vontade, de acordo com o propósito, de acordo com a planta. Peça a Deus isso em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu não quero ser como Uzá, que não compreendia que era servo. Servo. Deus havia dado todas as instruções como deveria ser. Uma delas, referindo-se à arca, Deus disse, a arca é para ser conduzida por levitas. Primeiro ponto. A arca tem que ter argolas, para que dentro das argolas passe um varal de madeira, de acácia, coberto de ouro. Não me venha com cedro, não. Senhor, mas porque acabou a madeira de acácia? Não, é madeira de acácia, não é cedro, não é pinho. Pastor, mas não tem, Deus não tem uma madeira mais forte, não?
Não, é madeira de acácia. Não dá para entender, não. Varais que passem nas argolas por dentro. E aí eu quero 4 levitas. E vão carregar a arca, sabe aonde? Nos ombros. Deus, olha, é o seguinte, Deus tem umas ideias estranhas, esquisita. Não é uma coisa. Senhor, por que não colocar num carrinho de rolemã? Mas para empurrar. No tempo, que tal um carro de boi? 2 bois, uma carroça, joga a arca em cima e os bois puxam. Deus disse, não, eu quero nos ombros. Nos ombros. Vocês entendem isso? Nos ombros. Um dia foram trazer a arca para Jerusalém. Aí alguém teve uma ideia. Não, vamos colocar num carro de boi. Colocaram a arca num carro de boi. E os bois estão puxando a arca. Está de acordo com a vontade? Com o propósito? Com a economia? Está fora. Tem um modelo. Para quem inventar? Aí Deus soberanamente fala, boi tropeça. O boi tropeça. E a arca começa a cair. A arca vai cair. Irmãos, a arca pode cair no chão. Você vai deixar a arca cair no chão? Você não vai segurar a arca? Hã? Não tem que segurar? Não tem que segurar. Ela vai cair. Porque Deus, na sua economia, não nos autorizou. Mas Deus vai entender a nossa boa vontade? Não vai. Isso é desobediência. Se Deus é o dono da arca, que Ele segure a arca dele. Isso não é um problema meu. Isso é um problema dele. Obediência acima de qualquer coisa. Só que Uzá era um bom homem, queria ser usado. Ele pensou rapidamente, eu vou segurar a arca porque é um ato de bondade para Deus, vou ajudar a Deus. Deus vai entender. Deus não é como homem não, Deus vai entender. Irmãos, ele meteu a mão na arca para segurar, num gesto de um santo, de um homem piedoso, num gesto religioso. Não era bebendo pinga, não. Não era prostituindo, não. Ele foi julgado por Deus pela sua boa vontade, que era carnal. Porque não estava de acordo com a vontade, nem com o propósito, nem com a economia de Deus. Quando tocou a arca, ele morreu. Porque não estava de acordo. É o exemplo de Uzá. Tem outro exemplo negativo. Nadab e Abiú. Irmãos, quando Deus inaugurou o tabernáculo, havia um altar de incenso. E é dito que esse incenso tinha que ser queimado dia e noite. E Deus acendeu o altar. Foi Deus quem acendeu o altar. Com fogo do céu. Agora é só suprir. E quando o sacerdote entrar no santo lugar para oferecer o incenso a Deus, ele tem que pegar uma tenaz, ir lá no fogo de Deus, pegar uma brasa e acender o seu incensário com a brasa de Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês estão entendendo? Mas Nadab e Abiú eram pessoas muito inteligentes. Certa ocasião eles entraram e falaram assim, que nada, para de besteira, gente, vocês não estão vendo que Deus não vai... Essas coisas pequenas nós resolvemos aqui. Deus resolve as coisas grandes, nós as pequenas. Por que eu não posso acender o meu incensário com o meu fogo? Por que tem que ser com fogo dado? Nada. Abiú, vem cá, dá o fogo aqui. E ligaram os dois, acenderam o incensário com um fogo que a palavra de Deus chama de fogo estranho. Irmãos, tudo que não é de Deus é estranho. Ah, mas é uma boa vontade. Estranho. Estranho. Deus quer aquilo que é dele. Você não pode servir a Deus com aquilo que é teu.
quando eles acenderam e queriam oferecer a Deus aquilo que era deles, morreram no mesmo momento. A semelhança de Uzá, Nadab e Abiú também morreram. E aí o livro de Levítico é interessante, que no capítulo 10 de Levítico mostra a morte de Nadab e Abiú. E aí, ao invés de o escritor de Levítico continuar a história, sabe o que ele fez? Deus, lógico, na inspiração da escritura, acaba a morte de Nadab e Abiú. Aí começa capítulo 11, 12, 13, 14 e 15 de Levítico, falando sobre coisas imundas. Animais imundos, a mulher quando está menstruada, quando dá luz a um filho homem ou filha mulher, ou que seja o sêmen do homem, ou que seja a lepra, ou seja, uma sequência de coisas que são chamadas de imundas. Muitos sem entendimento acham que ali é um ritual, né? Aí fala, não, eu não como essa carne, porque está escrito que não deve comer, carne imunda. Irmãos, leiamos a palavra de Deus à luz da revelação, e não à luz da letra morta. Quando Nadab e Abiú oferecem a Deus aquilo que procede deles, em seguida Deus mostra que tudo o que procede do homem é imundo. Tudo o que procede do homem é morte. Por isso que nós devemos evitar essas coisas no seu aspecto espiritual. Tanto é que quando vem capítulo 16 de Levítico, fala sobre ali o ano da expiação, começa assim, logo após a morte de Nadab e Abiú. O capítulo 16 retoma o capítulo 10, e portanto o capítulo 11, 12, 13, 14 e 15 de Levítico, fica ali como uma inserção pedagógica para ensinar que Nadab e Abiú morreram porque queriam servir a Deus com algo que lhe pertencia, que era deles, que procedia deles, e Deus diz, morreu porque é imundo. Não é sem razão que quando Jesus vai ao batismo, o Pai diz dos céus, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É o Filho, nada mais. Só o Filho. Você não precisa de nada mais além do Filho. Qualquer coisa que se coloque além do Filho, você vai contaminar a obra de Deus e você vai morrer. Como Uzá morreu. Como Nadab e Abiú morreram. Enfim. Na semana que vem, nós vamos continuar nessa série de mensagens da obra de Deus. Falaremos a obra de Deus na provisão, semana que vem. Na outra, a obra de Deus na preparação. Depois, a obra de Deus na encarnação. Então, a obra de Deus na ascensão. E por último, a obra de Deus na sua segunda vinda. Ou seja, como que Deus, a partir da sua vontade, do seu propósito, do seu plano, Ele cumpre desde a provisão até a sua segunda vinda, toda a sua obra. Amém? Não deixem de vir, porque vai ser muito bom.